Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução aos números naturais. Bom, os números naturais eles aparecem em diversas situações, em vários contextos no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente vai contar uma determinada quantidade de pessoas, por exemplo, em uma competição, quando a gente vai ordenar os ganhadores, os números de telefone, o CEP da sua cidade ou da sua rua. Então, os números naturais aparecem em várias situações. Nos anos iniciais do ensino fundamental, acredito que vocês se recordam, a gente estuda um pouquinho de história da matemática. Nossos professores nos disseram que há milhares de anos o ser humano já contava pequenas quantidades utilizando os dedos, pedrinhas, nós em cordas. Com o passar do tempo surgiu a necessidade de fazer símbolos para registrar quantidades cada vez maiores. E nesse contexto, com o passar dos séculos, surgiram os chamados sistemas de numeração. Ou seja, ao longo dos séculos, diferentes povos utilizavam diferentes maneiras de representar os números. Por exemplo, os egípcios, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, utilizavam imagens para representar quantidades, e isso caracterizou o chamado sistema de numeração egípcio. Existe também o chamado sistema de numeração romano, que espalhou-se por todo o Ocidente em consequência da expansão do Império Romano. E até hoje nós nos deparamos com esse sistema de numeração, em relógios, capítulos de livro, etc. O sistema de numeração que revolucionou a escrita e é utilizado por nós nos dias de hoje é o chamado sistema de numeração decimal, o qual foi criado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Então, o sistema de numeração decimal ele também é conhecido como sistema indo-arábico. Falando um pouco sobre o sistema de numeração decimal, a gente tem algumas propriedades interessantes. A gente utiliza apenas 10 símbolos para representar qualquer número. Okay? Então, a gente tem um símbolo que a gente chama de 0, um outro que a gente chama de 1, esse aqui a gente chama de 2, esse símbolo a gente chama de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E como vocês já estudaram, com esses 10 símbolos a gente consegue representar qualquer número que a gente quiser. Esses símbolos também são chamados de algarismos, em homenagem ao matemático árabe Al-Khwarizmi, que ajudou na divulgação e aprimoramento do sistema de numeração criado pelos hindus. Uma segunda propriedade é que a gente agrupa quantidades de 10 em 10. Então, se eu tiver várias coisas para agrupar, eu posso fazer grupos de 10 em 10 e separar em dezenas. Okay? Uma outra coisa interessante é que a posição dos símbolos é importante. Então, por exemplo, se eu escrever 3, 4, isso representa o número 34. Mas se eu trocar a ordem, se eu escrever 4 e 3, eu tenho o número 43, que são diferentes. Então, a posição dos símbolos é muito importante. E nesse contexto, a gente utiliza as chamadas ordens e classes. Ou seja, para a gente escrever um número, a gente separa seus algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 unidades. Então, cada grupo é chamado de classe e a posição de cada algarismo é chamada de ordem. Tá bom? Então aqui a gente tem a classe das unidades, dos milhares, dos milhões, dos bilhões e continua. Tá? E nós temos as ordens. Então na classe das unidades nós temos a primeira, segunda e terceira ordem. E a gente continua, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e continua, em grupos de 3. Tá? E como vocês já estudaram, em cada classe a gente tem as chamadas unidades, dezenas e centenas. Tá? Então, por exemplo, no grupo das unidades, ou na classe das unidades, nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Aqui nós temos as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar. Nós temos as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. E da mesma forma, unidades de bilhão, dezenas de bilhão, centenas de bilhão e continua. Então, por exemplo, se eu quero representar o número 52. Bom, 52. Como eu falei, a gente escreve da direita para a esquerda.
né? Então eu coloco o 2 aqui, o 5 aqui. Ou seja, nós temos 5 dezenas e 2 unidades. Okay? Então o número 52 ele é formado por 5 dezenas e 2 unidades. Se eu quero escrever, por exemplo, o número 3.425, bom, então eu escrevo da direita para a esquerda, tudo bem? Então eu tenho 3 unidades de milhar, ou seja, 3.000, 4 centenas de unidades, ou seja, 400, 2 dezenas de unidades, ou seja, 20, 5 unidades. Ou seja, o número 3.425 ele pode ser decomposto como sendo 3 unidades de milhar mais 4 centenas de unidades, 400, mais 2 dezenas de unidades, ou seja, 20, mais 5 unidades. Tudo bem? E se eu tiver um número maior? Né? Por exemplo, se eu tiver o número 215.638.794, veja que é um número, né, que possui 9 algarismos. A gente repete o processo, né? Nós escrevemos da direita para a esquerda, tá bom? E cada algarismo na sua respectiva ordem, né? E a gente tem a seguinte decomposição: 2 centenas de milhões, ou seja, 200 milhões, mais 1 dezena de milhões, ou seja, 20 milhões, mais 5 unidades de milhões, ou seja, 5 milhões. Continuando, 6 centenas de milhares, ou seja, 600 mil, 3 dezenas de milhares, ou seja, 30 mil, 8 unidades de milhares, ou seja, 8 mil, 7 centenas de unidade, ou seja, 700, 9 dezenas de unidades, ou seja, 90, mais 4 unidades. Tudo bem? Então, ou seja, esse número grande, né, que possui 9 algarismos, ele possui essa decomposição. Tudo bem? Então, é importante que a gente saiba fazer essa representação e essa decomposição que eu comentei aqui ao longo do vídeo. E uma coisa importante também é a gente saber relacionar essas classes e as ordens também. Então, por exemplo, vocês viram que o número 52, como eu falei, ele é composto por 5 dezenas mais 2 unidades, ou seja, você tem 52. Então veja, uma dezena corresponde a 10 unidades, né? Lembram disso, né? Uma centena são 10 dezenas, que por sua vez, né, 10 dezenas correspondem a 100 unidades, tá bom? E isso você pode fazer com qualquer número, tudo bem? Então aqui, 3.425, né? Você tem 3 unidades de milhar, 3.000, tá? E fazer aquela decomposição que eu comentei anteriormente. Então, veja que essa relação é importante, né? Saber as relações entre dezenas e unidades, entre centenas e dezenas. Sempre quando você vem para cá, você coloca um zero, né, no número. Então, por exemplo, se eu tenho 5 dezenas de unidades, ou seja, eu tenho 50. Se eu tiver 3 unidades de milhar, ou seja, eu tenho 3.000, então eu acrescento 3 zeros, né, depois do número 3. Tudo bem? E assim você faz para qualquer número que você tiver. Tranquilo? Então, pessoal, se a gente tiver um número natural, a gente pode representar esse número escrevendo esse número, né? Como eu comentei anteriormente, eu posso simplesmente escrever os números, né, os algarismos, 215.638.794, ou eu posso também fazer a decomposição desse número. Por exemplo, esse número aqui, eu posso muito bem escrever 200 milhões mais 10 milhões, mais 5 milhões, mais 600 mil, mais 30 mil, mais 8 mil, mais 700, mais 90, mais 4. Tudo bem? Você pode fazer essa decomposição também. Você pode representar um número por extenso, né? Você pode escrever 215.638.794. Você pode também representar um número por algarismos e palavras, de maneira simplificada. Por exemplo, eu posso escrever 215,6 milhões. Eu estou dizendo 215 milhões e 600 mil. Tudo bem? Então você pode fazer todas essas representações na hora de descrever um número natural. Ok? Então é importante que vocês saibam utilizar esses símbolos para representar qualquer número,
como vocês já aprenderam na educação básica, fazer essa decomposição em classes e ordens e fazer essas identificações entre classes. Tudo bem? Então, na aula de hoje é isso. Até a próxima aula.